Fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta quinta-feira. Ótimo dia pra você. Chega deixando o seu like, e aí, tá tudo bem, meu garoto? É isso, então tudo bem. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Comenta a tua expectativa para o jogo com Fortaleza, sábado em São Januário, na volta aos Jogos do Rio de Janeiro. A gente vai falar sobre a sequência também. Decisão na Justiça, será? Dia 28 já tem uma audiência marcada, 777 de um lado, Vasco do outro. Vamos explicar o que vem por aí. Então, vambora, se inscreve no canal, dá aquela moral para o canal que mais cresce no YouTube e que você tem muita participação sim. Já começo dando essa informação do desembargador César Cury, da 20ª Câmara de Direito Privado. Ele marcou para o próximo dia 28, 13h, o julgamento do recurso que a 777 Carioca pede em relação à liminar que o Vasco obteve no ano passado. Esse julgamento era para ter ocorrido no mês passado, mas o desembargador tinha que tirar obrigatoriamente férias no tribunal e por isso a data foi remarcada. Então no próximo dia 28 é uma data importante, porque alguns detalhes do dia a dia estão travados. O Pedrinho, por exemplo, hoje, como sócio que comanda a operação, ele não pode fazer alguns movimentos, porque ele não tem legitimidade para fazê-lo, porque está sob uma liminar, né? Legitimidade tem, só para que você possa entender. Ele não tem plenos poderes. Então, com esse julgamento da liminar, e óbvio que quem for derrotado e se sentir prejudicado vai buscar uma nova instância, mas assim, o Pedrinho espera que o Vasco consiga destravar para a sequência da temporada. Vamos aguardar, porque alguns movimentos precisam ser feitos e esse destravamento na justiça, comprovações de irregularidades, de gestão temerária, enfim, seguem também lá na Fundação Getúlio Vargas. Então é mais um capítulo nessa novela envolvendo Vasco e 777. Bom, ontem pelo Brasileiro Sub-20, o Vasco deu um passeio, sapecou o Fortaleza, tomara que seja um sinal para sábado, né? 4-2, 2 gols do Léo Jacó, 2 do GB também. O Vasco fez uma grande atuação e mais um grande resultado. Na base o Vasco vem vindo muito bem, num trabalho comandado também pelo Léo Matos. Trabalho do qual o Felipe deve cada vez mais fazer parte, né? Principalmente, e há um entendimento interno de que essa transição base profissional, ele pode ter uma melhor característica, um melhor desempenho. E que assim seja. Bom, sábado, São Januário, 18h30, torcedor tá naquela expectativa, é o reencontro com o time já não joga no Rio de Janeiro há mais de um mês, tinha aquele jogo com o Palmeiras no início desse mês, mas a diretoria teve que aceitar o pedido do comprador e levou para Brasília, depois pegou o avião, né? Foi jogar na Venezuela, foi jogar em Salvador e agora na Argentina, volta ao Rio de Janeiro. Vai ter uma sequência de decisões. Vocês viram aí na nossa thumb, quando eu chamei a atenção para 6 finais, exatamente. Sábado, Fortaleza, São Januário. Dia 20 é o jogo com o Operário, é o jogo da volta da Copa do Brasil. No outro fim de semana, no dia 24, é o clássico com o Fluminense. No 27, no dia 27, daqui a 2 semanas, é o jogo com o Melgar. Vamos só pontuar isso aqui antes de eu seguir. Jogo com o Operário, na ida foi empate. Qualquer outro empate, pênalti. Avançar significa botar mais 3,5 milhões de reais no bolso e chegar à fase oitavas de final. O Vasco tem obrigação sim de jogar bem, passar bem pelo Operário, que é o time que está na 2ª divisão. Em relação ao Melgar, uma vitória simples, o Vasco só depende dele, o Vasco vai ao play-off da Sul-Americana. Nesse momento, seria importante para a autoestima, para o peito estufar, para você voltar a vencer e voltar a ter uma sequência positiva, porque aí o mental sobe e não desce como tem acontecido nos últimos jogos. O Vasco vencendo o Melgar por um placar simples, de 1-0, vai ao play-off. O que é o play-off? Para você que ainda não está ligado, é o 2º colocado da Sul-Americana encarando o 3º colocado que vem da Libertadores. E aí tem vários times que podem cair ali. Vai rolar um sorteio e aí 2 jogos e de volta para definir quem vai às oitavas. O primeiro de cada grupo já avança para as oitavas de final. Mas, Fábio, o Vasco tem time para jogar 3 competições? Não.
Mas nesse momento, nessa fase das competições, é de suma importância avançar. Pô, mas parece uma incoerência, Fábio. Se você fala que o Vasco não tem um elenco para jogar 3 competições, você vai torcer para avançar nas 2 e recuperar no Brasileiro? Sim. Porque isso dá um gás lá na frente, quando voltar do Mundial de Clubes, e dá uma plata. Tem a parte financeira, cara. Não dá para brincar, não. Futebol tá muito caro. Então, assim, avançar para chegar nas oitavas, beleza. Avançar para chegar nas oitavas da Sul-Americana, beleza. Depois a gente vai ver o que vai acontecer. Dá prioridade ao brasileiro, porque nesse momento a gente está na zona de rebaixamento, tem que vencer o Fortaleza em casa, tem que ter um bom resultado contra o Fluminense. Não são jogos fáceis, não, muito difíceis. Os times estão na parte alta da tabela. Depois do Melgar, né? Então, voltando, Fortaleza, Operário, Fluminense, Melgar, Red Bull, Bragantino. E todos os jogos com intervalo de 3, 4 dias. Do Bragantino, 31 de maio, fecha o mês de maio, até o jogo com o São Paulo, dia 12 de junho, é o maior tempo que o Fernando Diniz vai ter para comandar e implementar realmente as suas ideias. Na terça-feira, lá na Argentina, na Fortaleza, foram ideias iniciais ainda e tal, conceitos passados. Sábado contra o Fortaleza, alguns outros conceitos, e assim vai um crescimento, até que no meio do ano, para preparação física, que está um horror do Vasco da Gama, para melhorar, condição mental de alguns jogadores, condição técnica. Aliás, o Fernando Diniz vai ser apresentado hoje oficialmente, hein, torcedor? A partir de 12h30, nós estaremos lá no CT Moacir Barbosa, contando tudo para você, torcedor vascaíno. Em relação ao jogo ainda de terça-feira, eu estava vendo o lance do gol. Cara, assim, o lance do Piton para mim foi muito claro, chamei atenção na transmissão, ele sai para fazer a linha de impedimento com o Luiz Gustavo ainda muito atrás dele, ele não observou o posicionamento do Luiz Gustavo, e não pode fazer isso. E o João Vitor, que vai dar o bote lá no meio-campo, no início da jogada, perde o bote, o que é normal, não sei porque tanto o João Vitor vai lá no meio-campo da bote, ele ultrapassa os volantes. Ele, quando volta correndo, pô, olha a diferença do primeiro tempo que fez o Luiz Gustavo salvando aquela bola que o Marcelino passa por ele, pelo Léo Jardim, ele recupera e salva. O João Vitor vem num trotezinho maroto. Sabe quando você tá dando aquele trotezinho na esteira, só para dizer que tá ali e tal? E aí, quando ele percebeu que a bola cruzou toda a área e ia parar no cara onde ele deveria estar, ele tentou acelerar. Não pode. Não pode. O Lucas Piton e o João Vitor têm que ser chamados a atenção nesse lance. Olha só, olha o posicionamento. Por que você adiantou? É porque eu queria fazer a linha de impedimento. Mas você tem que olhar para trás. Você não joga sozinho. Futebol é um esporte coletivo. João, por que você foi dar o bote lá em cima? Porque eu queria surpreender para roubar a bola. Tá, e você perdeu. E por que demorou a voltar? Não pode. O Vasco tem que saber correr para trás mais rápido. Não pode depender apenas do jovem Luiz Gustavo, que eu tenho gostado, hein? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E até essa fase complicada do Vasco, eu tento evitar de comentar, porque é um perfil da gente tá ali sorrindo, brincando, aí falando, criticando ali, mas de um jeito, pô, legal, bacana, engraçado. Ele fala, e como todo adolescente, né? Ele fala uma coisa logo depois no jogo seguinte legal. Já muda. Aí então, você brinca, mexe na cara dele, dá zoada. Exatamente. Muito legal. Então, Ilan, é o seguinte... Estreia. Vamos lá, você... Já teve dinizismo ontem lá. Você é um cara que pode falar sobre o dinizismo. Opa, eu avisei muito, alertei. Mas alertou de uma forma positiva ou negativa ou mais ou menos? Sério, sem pilha, sem clubismo. Eu acho um risco imenso pro Vasco. Acho que ontem esse risco já apareceu. Tá até circulando aí, tá viralizado no Instagram e tudo que é lugar. Uma saída de bola do Vasco que foi, né, meio perigosa, mas que foi relativamente bem sucedida, mas não deu em nada. Como quase sempre acontece. A saída bem sucedida do Diniz, quase sempre é o seguinte, passou do meio campo. E aí chegou lá na frente, o que aconteceu? Já voltou todo mundo e começa tudo de novo ali na frente. Então, eu fico com a impressão que em 19 em cada 20 tentativas não valem a pena o risco, porque o time não resulta numa jogada de gol, numa chance de gol. É você conseguir ultrapassar o meio campo sem ser desarmado. Beleza.
Mas cadê a chance criada? Cadê algo para de fato ter valido a pena correr todo aquele risco ali Ele atrás? alega estatisticamente... Não, eu não, é furado, eu já vi ele fazer. É muito falando furado. que quantas vezes, Deus, ele isso. dá muito mais certo do que errado, não é verdade. É isso não aí. É verdade. Então. É que deu certo de vez em quando, às vezes dá certo, é verdade. Mas para cada 30 tentativas, uma dá certo. Eu acho muito pouco. Então, Mas ele foi mal ontem? Você achou que ele foi mal? Não, eu é acho- mal. não é mas mal, assim, é aquele negócio a situação- lá que todo mundo já tá tomando uns sustinhos, né? eu acho, assim, sendo bem sincero, eu também acho um risco. Acho que pelo menos ele mexe, ele é um cara muito bom nisso, no anímico do time, na vontade de, pô, o time do Vasco toma um gol, desaba, como aconteceu ontem, inclusive. Então eu acho que vai trabalhar mais, é um cara que trabalha muito o time. Eu acho que ele vai arrumar o time. Isso é um fato. Essa coisa de que o tal jogador não tem qualidade, ele faz com quem tem qualidade com quem não tem qualidade. Ele sempre fez isso. Independente Ontem de já muita aconteceu qualidade. isso? Lambança, ainda não. Ainda não. O Gustavo salvou um gol em cima da linha, né? No primeiro tempo isso. ainda. No primeiro tempo, Mas o foi, primeiro né? tempo foi razoável. Vamos lá, razoável, dentro da expectativa, estava um pouquinho melhor arrumado e tal. Acho que também não tinha muito o que fazer, ele chegou tem pouco tempo, não dá nem pra... O cara deu um treino, É né? isso aí. Não dá pra cobrar É nada. o que temos, vamos nessa e isso tal. Mas o segundo tempo foi muito ruim lá. Muito ruim, muito ruim. O time não Péssimo. cria, né? O time não cria, você tem alguns problemas de jogadores que realmente têm uma dificuldade, talvez, de entender esse jogo. Se você tem um jogador que, você vai precisar propor passe e tal, você vai ter que abrir mão, talvez, de um jogador ou outro que não tem essa qualidade tanto no passe. Cara, vai ser um trabalho para ele complicado. A que minuto saiu o gol do Lanús? Ali, 15, 20 do segundo tempo. Por aí. Né? E aí acabou o porque jogo. Foi a hora, cara, ontem, por exemplo, eu tava muito cansado, fui dormir cedo, aí eu vi que tava 1-0 Lanús, eu fui dormir, aí de manhã eu vi, não consegui ver o jogo, né, porque, tava cansado, mas eu pensei assim, o Vasco tomou o gol, parece que o Vasco tomou o gol, isso tem acontecido. Não, acabou. O Vasco tomou o gol, acabou. Acabou. O time sente muito, Papa, assim, fica numa situação muito complicada. Você vê o emocional dos caras desaba. E o time, que eu nem acho o time, assim, sinceramente, eu não acho o time ruim, como pintam, ruim. Eu acho o time razoável ali. Eu também acho. Mas o elenco é fraco. E aí, quando você precisa substituir, aí fica cada vez mais claro que eu não tenho peças de reposição à altura. Então, quando você começa a botar jogadores que até agora não ofereceram nada, tipo o tal do Garré, o Lloyd, aí o Alex Teixeira não dá. O que ele fez ontem? Ele recuou, ele substituiu. Ele fez tirou aquele... um zagueiro e botou um volante zagueiro. você conhece Porra, bem, né? você conhece isso. Você conhece E aí o que isso. aconteceu com o volante que recuou para ser zagueiro? O que aconteceu? Foi expulso. Foi expulso. Foi expulso. Então assim, cara, você viu essa, Papa? Papa não tá sabendo. É. Diniz ontem começou com as ginizices dele. Ele tirou um zagueiro do Vasco no segundo tempo. Ah, Tirou um zagueiro já e começou. recuou um volante. Aí botou o volante de zagueiro. Quem é o volante? É o Hugo Moura, aquele que entregou o gol lá pro Palmeiras. Isso. É aquele que tem Tem feito os um papelões. histórico aí, já tem E um- O que vou aconteceu te com fazer esse o seguinte, volante? ó. Ô, Papo, o que aconteceu com o volante que foi recuado ontem? Foi expulso. Foi expulso. Botou o cara de zagueiro e ele foi expulso no jogo. Já tava com amarelo, o foi Hugo expulso. Moura, então, foi expulso. Então, assim, amigo, Centraliza agora aí, melhor. vai ter essas coisas aí. Eu não acho o Diniz um incompetente, né? Isso é óbvio que ele não é um incompetente. Claro que ele não é um discapacitado, claro que ele não é um cara de inteligência, de QI baixo, não é. Mas eu, ao mesmo tempo, acho paradoxal que considero uma certa burrice, né? Já que estamos falando de inteligência, quando ele se recusa em alguns momentos, em muitos momentos, né, na carreira dele recente, a rever posições, a desistir de certezas absolutas. Não é o caso no Vasco, ele acabou de chegar, não tem nada para dizer sobre ontem. Ao contrário, a gente até viu já o dedo dele ontem, incrivelmente, em um dia de treinamento. Mas eu acho que o risco é alto. Eu acho que o risco é alto com ele. É alto, mas assim, eu acho que o Vasco precisava de um fator novo. Uma coisa com uma mudança. Um fator novo pode ser qualquer nome, né? Não precisa ser o Diniz, né? Então, assim, um cara que realmente pega esses caras para trabalhar, porque eu acho que o time do Vasco é um time fisicamente muito cansado, é um time que, até por causa do elenco ser fraco, quando você está disputando 3 competições, não tem jeito. O time vai sentir. E acho é um problema que está todo mundo conversando. Vai focar no brasileiro? Não vai? Vai com tudo nas Copas? E aí vai sentir no brasileiro? É um problema que o Vasco vai ter que administrar, porque o elenco é muito fraco. A janela agora de meio do ano tem que ser certeira do Vasco. O Vasco vai ter que se livrar de alguns jogadores que pesam no orçamento, que a janela foi muito ruim, a janela passada. Então vai precisar melhorar esse elenco, ir atrás de peças, mais peças, porque o elenco é muito ruim. E aí fica claro quando você substitui e o time desaba, porque realmente o elenco é fraco. É um trabalho pro Diniz, assim,
E acho legal que ele tope isso. Tudo bem, ele tá no momento, talvez em baixa na carreira, pelos últimos clubes que ele ia até a seleção brasileira, ele não foi bem. Mas eu sou. O Vascaíno né? O Vascaíno é um otimista nesse momento de dificuldade. Semi-iludido, né? É isso aí, cara. Vamos nessa. Como Certo. diz meu filho, vamos abraçar a loucura Tá e vamos certo. nessa. É isso, isso aí. Diniz, vamos abraçar a loucura. Ó, já É o que segui tiver. vocês lá, hein? Pô, valeu, Papa. Muito bom. Cadê o velho. superchat, galera? Fortalece, pessoal que tá chegando aí, dá essa moral aí, fortalece, larga o like. Salve, torcedor vascaíno, sejam bem-vindos ao canal Notícias do Vascão. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui no canal Vasco Full. O Fernando Diniz perdeu aí na sua estreia. Hoje vai ter a apresentação dele lá no Gigante da Colina. E o Fernando Diniz acredita que pode fazer aí o Coutinho jogar mais bola, assim como ele fez o Paulo Henrique Ganso viver um ápice, né, no Fluminense. Ele acha que pode também fazer a mesma coisa aí com o Felipe Coutinho, que a torcida aí vem meio na bronca, mas é um jogador diferenciado, né? Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vamos, Vasco!